Bom dia, estamos aqui com alguns efeitos especiais aí que vocês estão vendo. Vamos fazer o nosso vídeo de hoje na leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler João 6, tá? Então pegue sua Bíblia e abra lá no Novo Testamento, João 6, ele fala assim: Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Amém? Então uma multidão estava seguindo Jesus pelos milagres que ele estava fazendo, né? Feito. Curando os doentes, ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. 4. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou e em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Amém. Olá, Rutilene, bom dia. Jesus disse: estamos lendo o livro de João 6. Como é que tá o som aí, marido? João 6, versículo 10. E me diga aí como é que tá o áudio, né? Estamos estreando aqui um microfonezinho para ver se melhora a voz, ficar mais alta um pouco, tá bom? Um beijo, meu marido, bom dia. Vamos ler a Bíblia, vamos crescer espiritualmente. Então, vamos lá, continuando. João 6, versículo 10 agora. Jesus disse: digam a todos que estou gravando, depois te ligo. Desculpa, gente, acabou de ter uma ligação no meio da gravação. 10. Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. 11. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. 13. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. 15. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Olha só. Então aí nessa parte aí da multiplicação dos pães, Jesus, né, às vezes a gente passa por esses testes com as pessoas. As pessoas sabem a resposta, mas perguntam para ver qual a nossa reação. Então Jesus no seu ministério também fazia isso, né, para ver se eles tinham fé,
se eles tinham aprendido a lição, né? Então, aí Jesus fez isso, e agora é muita gente. Aí um dos discípulos disse, não, tem um menino aqui, tem 5 pães e peixinhos e tal. E Jesus agradeceu. Por isso, o ato de quando nós nos alimentarmos, agradecermos a Deus o alimento, porque tem muita gente que não tem o que comer e você tem, né? Então, se o Senhor abençoou a sua mesa, nunca esqueça de agradecer. Mas tá saindo, tu disse que tava excelente e tá alto lá, tá ligado, tá bom? Creio que sim, creio que está no máximo, porque não tem onde apertar nada aqui, só colocar mesmo, tá? Tá no volume do celular, já tá alto. Quem me ligou foi a Dione, né? Depois eu ligo. Continuando. Então, Jesus anda em cima da água. Isso é algo que não era naquela época normal e nem hoje, né? Ninguém andar sobre as águas. A não ser com algum aparelho hoje que já tem um negócio lá que faz. Mas andar normalmente isso não é normal. E Jesus fez isso. Jesus anda em cima da água. Vamos lá, 16. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. 20. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. 21. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Certo? Continuando. O povo procura Jesus. 22. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabia que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois eles haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. 24. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Então a multidão andava o tempo todo atrás de milagres, atrás de Jesus para ver se conseguia algo. Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntou a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Que eles viram que ele não saiu com eles, né? 26. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Amém? 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. 29. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Respondeu Jesus, que no caso era ele. 30. Eles disseram,
Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? 31. Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Como dizem as Escrituras Sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. 32. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Então ele estava falando que eles não criam nele, eles não acreditavam nele, e que ele veio com uma missão, e que todos que Deus desse para ele ia cuidar. 39. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhuma daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Amém. Então ele está falando aqui que todos aqueles que vierem até ele, que Deus deu para ele cuidar, Jesus, ele vai ressuscitar todos no último dia. Então ele vai cuidar e vai ressuscitar no último dia todos aqueles que foram dados a ele, a Jesus. 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então ele está falando que a vontade de Deus é que todos nós podemos ser salvos, Conhecemos a Deus, possamos conhecer a Deus, crer nele, seguir com ele e ser salvos, para que no final a gente seja ressuscitado, para a nova vida. Amém? É a vontade de Deus que todos, mas todos querem? Não, nem todos querem, Nem todos querem a Cristo. Muitos querem os milagres que Jesus fazia. As pessoas querem um milagre, mas não querem pagar o preço de estar com Deus, de estar com Jesus. Porque há um preço a pagar, A Bíblia fala, é difícil seguir a Cristo, Nesse mundo corrupto, ser honesto, nesse mundo errado, ser correto, é difícil, não é fácil seguir a Cristo. Mas ele fala aqui que se nós permanecermos até o fim, nós teremos a vida eterna. Aleluia. 41. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José. Esse não é Jesus, filho de José. Então eles não acreditavam no que Jesus falava. Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Então eles olhavam com o olhar humano, sabiam que tinha sido filho de Maria, que era casada com José, nem se preocuparam de ver que era fruto do Espírito Santo. Não, condenaram logo, não deram nem chance, não acreditavam que como é que ele vai descer do céu se, não tinha lógica. Então não criam, não olhavam com o olhar espiritual, só com o olhar humano. Muitos de nós fazemos isso, Em vez da gente olhar para aquele ser humano e ter a piedade, ver com o olhar humano que aquele ser humano ali pode ser uma bênção lá na frente, não. A gente condena e mata logo. Então, preste atenção que Jesus,
sofreu isso. E nós não podemos, porque a Bíblia diz que da maneira que nós julgarmos as pessoas, nós seremos julgados. Então preste atenção, pare de julgar e ajude, né? Seja a mão de Deus para ajudar, para amar, né? E diziam este, não é o filho de Jali. 43, Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim, que Jesus sabia, né? Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. 45, nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai aprendem com ele. Vê a mim. 46. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai e não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. 47. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Então, quem crê em Jesus terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então ele está falando aqui no sentido figurado, né? Quando ele diz que ele é o pão da vida, porque ele deu a vida dele na cruz por nós. E ele diz aqui que quem crê nisso será salvo. Na segunda volta. Amém. Verdade, marido. Obrigado pela ajuda. Continuando. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Ele não entendiu, né? Mas era nesse sentido, dele morrer lá na cruz. Ali ele estava dando a carne dele. Mas não para a gente comer, mas para a gente crer, né? Era figura de linguagem. Vamos lá. Como é que este homem... 53. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O fato de aceitarmos a Cristo e andarmos com Cristo para fazer a vontade do Pai, certo? 8. É esse sentido que ele está falando aqui. O Pai que tem a vida foi quem me enviou. E por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim, da palavra, das coisas que Deus faz. De mim terá a vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o pão como o pão que os antepassados de vocês comeram, que foi lá do maná, né? Não é nesse sentido que ele queria falar, ele estava explicando. E mesmo assim morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Então ele estava falando aqui que era no sentido figurado, né? Não era comer Jesus, mas era aceitá-lo. O fato de aceitá-lo terá a vida eterna, né? Baseado nisso que a gente fala da vida eterna e que às vezes as pessoas perguntam pra gente: como é que vocês afirmam que vocês são salvos? Tá aqui. Quem crê em mim, fazer a minha vontade, crê que eu sou o Filho de Deus, esse terá a vida eterna, né? A palavra de Deus nos afirma.
Continuando, as palavras de vida eterna. Agora, muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? 62. E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. 64. Mas mesmo assim, alguém de vocês não crê? Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Então, Jesus... Ai, minha perna deu câimbra. Jesus tudo sabia, né? Eles que não sabiam o que Jesus sabia, mas Jesus sabia todas as coisas. Isso. Até hoje, viu, pastor? Emmanuel está interagindo hoje comigo. Ele escreveu aqui: muita gente o seguia porque ele saciava a fome. Verdade. Né? Muita gente não tinha o que comer, né? Não tinha dinheiro para ir para o médico e andava atrás das bênçãos. Hoje não é diferente, viu, pastor? Hoje, agora, depois da pandemia, que diminuiu um pouco, né? Mas o grande número de igrejas que estão muito lotadas que vivem disso, né? Dos milagres de Jesus. Mas nem só de pão viverá o homem, né? Diz a palavra de Deus, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então, na verdade, nós não podemos estar com Deus só para saciar nossa fome, para tirar benefícios, não. A gente precisa andar com Cristo porque nós conhecemos Ele, o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. Temos que andar com Deus firmados nisso, que a vontade de Deus para cada um de nós é que nós possamos melhorar enquanto seres humanos, não só saciar a nossa fome, né, os nossos quereres, os nossos bens materiais, não, isso é consequência. Né? Mas Deus conhece, viu? Se você está seguindo a Cristo com segundas intenções, o Senhor conhece o teu coração. E cuidado, isso é sério. Continuando, Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Ou seja, de verdade, Deus. 66. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: foi eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. E ele ainda coloca aqui, né? Jesus diz que ele escolheu esses 12, certo? Mas mesmo escolhendo, ele sabia que tinha um ali que era o diabo e que ele ia trair a Jesus. Hoje não é diferente, né? Nós vivemos num mundo em que muitos acham que são escolhidos, em que muitos acham que já estão salvos, mas no fundo, as suas atitudes, o jeito de agir, de pensar e de fazer é do diabo. Né? Então fica aqui para mim e para você
que nós possamos ser resilientes, que nós possamos parar para pensar em ver como nós estamos procedendo. Essa pandemia agora veio para nós, crentes. Muitos de nós estavam seguindo de qualquer jeito, né? E nós, como estamos na igreja, a gente percebe assim, só tá na igreja agora quem realmente é de Deus. Porque a cada momento a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Que isso, Ranildes? É que muitos não vão mais querer estar na igreja, na presença de Deus. Não é necessário. Eu procuro aqui. E a comunhão dos santos é muito importante, porque é lá que nós crescemos, é lá que nós trocamos ideias, que um ajuda o outro. É necessário. A igreja é uma instituição criada por Deus, necessária. A igreja ela age como uma fogueira, né? Quando você pega, e cada um de nós membros somos as brasas, né? Aquelas pedrinhas de carvão pegando fogo. Quando você tira uma brasa da fogueira e deixa fora, qual é a tendência da brasa? É esfriar e apagar e morrer. Então, a partir do momento que você passa a não estar em comunhão com os santos, ali, né, na igreja em si, você esfria. Eu tenho N testemunhos disso. Então, não saia, pelo amor de Deus, por ninguém. Não, eu não vou mais para a igreja porque a fulana olhou para mim de cara feia. A fulana disse que eu não presto, que eu não faço isso. Pelo amor de Deus. O alvo é Cristo. Tem uma música. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou servir, eu acho. Ninguém vai me impedir. Meu alvo é Cristo. Então, não guie os seus faróis pelo olho de ninguém. Siga a Cristo. Se alimente a cada dia. Nós estamos aqui nessa luta no YouTube e no Facebook para que você leia junto conosco. Ranilde, eu não entendo. Ranilde, eu não consigo ler. Eu não estou lendo todos os dias. Tem dia que realmente é muito carregada. Essa quarentena, gente, vou abrir um parênteses aqui. Meus vídeos são assim, né? Bem dinâmico nesse sentido de a gente abrir uma conversa paralela. Então, nessa quarentena, eu tenho trabalhado, acho que o dobro, né? Tem mais louça para lavar. Tem mais roupas para lavar, porque a gente, se sai um bocadinho, já tem que botar roupa para lavar. Tem almoço para fazer todo dia. As aulas estão sendo aula online, ou seja, quem está dando aula, na verdade, sou eu para minha filha, né? Meu filho não, que meu filho já estuda só, mas a Gabriela, que tem 10 anos, eu que tenho que acompanhá-la. Então, tem dias, gente, que não dá, né? Mas a gente precisa lutar, viu, gente, juntos, para que a gente consiga ter essa constância. Porque se você não lê, você não conhece, você não sabe falar, né? Eu lembro que na faculdade, quando eu fiz uma matéria que falava sobre política, e eu não gosto de ler nada de política. E aí, quando o professor me perguntava alguma coisa, eu respondia aquilo bem superficial, né? Aí eu só tirava regular. E aí o professor me chamou e falou assim, você não fala mesmo só o superficial, né? Aí eu falei, professor, por eu não gostar, eu não leio, eu não sei falar nada aprofundadamente. Então, a mesma coisa é a Bíblia. Se você não lê para refletir, para pensar, para trocar ideia com alguém, você vai falar de quê? Só o que você ouve dos outros. Então você precisa conhecer. Não, tá escrito, eu li lá no livro tal. Se você tem dificuldade como eu, passa um marca-texto, dobra a página, faz alguma coisa, escreve ao lado, para você saber, não, bem aqui, ó, tá escrito, tá falando sobre isso, isso, isso. Tá bom? Então, muito obrigado, Emanuel Alves de Barros, que é o meu pastor, meu marido, meu esposo, pela ajuda de hoje aí, fazendo esse paralelo comigo. Jamile, um bom dia pra você. Tava com saudade nunca mais, né? E a dona Ruth Lene também estava conosco. Deus abençoe vocês.
tá bom? Esse vídeo daqui a pouco já vai estar lá no YouTube. Nosso YouTube já tem mais de 245 vídeos. Hoje vai ser 246, 47. Vai ter mais 2 hoje. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não fique de fora. Dê um like, assista os vídeos até o fim. Nós já ganhamos lá, né, um parabéns do YouTube. Por quê? Porque nós já temos 120 inscritos, para honra e glória do Senhor. Um canal que é evangélico, literalmente, né? Vocês veem que eu não me preocupo com esse detalhe aqui de cenário. Gleiciane Bezerra, ô minha amiga, um beijo para você, né? Então esse canal, ó, Gleiciane, acho que ainda não se inscreveu no meu canal. Gleiciane, entre no YouTube, aí você vai escrever Ranildes Barros, você vai ver 2 canais, né? Aí você vai ver um canal que tem 120 inscritos, aí você vai lá e se inscreve, tá bom? Toda vez que tiver um vídeo da leitura da Bíblia, que é isso que a gente faz, a gente lê um capítulo por dia quando dá, né? 2, eu tô lendo 2, o Novo e o Velho Testamento. A minha meta é ler, é que você tenha no YouTube toda a Bíblia. Cada dia que a gente lê junto, desculpa, eu e você, e a gente compartilha, fala e ora, tá bom? Então, um beijo. Daqui a pouco eu vou voltar com outro vídeo, certo? A gente vai ler daqui a pouco Ezequiel 37, olha, o Vale dos Ossos Secos. Então, próximo vídeo, Ezequiel 37. Um beijo. Deixa eu ver o que a minha amiga escreveu. Oi, amiga, parabéns pela iniciativa, já me inscrevi. Obrigado, Gleiciane, por estar inscrito já no canal. Muito obrigada, Deus abençoe. E você sabe, né, que ela é cristã também, o quanto é difícil a gente ter essa constância da leitura da Bíblia. É uma luta, E ter uma pessoa que torce para que eu e você não leiamos a Bíblia. Sabe quem é? O diabo. Ele torce, ele trabalha para que você e eu não paremos para ler a Bíblia, tá bom? Um beijo. Vamos orar nesse momento, né? Agradecer. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Atípico, né? Ontem foi o aniversário da minha filha, então eu não fiz vídeo, viu, gente? Que eu tava no meio das panelas. Pelo aniversário da filhona, fazendo bolo, ajeitando algumas coisinhas para a noite. Então, só tenho a agradecer. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela leitura, por esse passarinho lindo que está cantando aqui, Senhor, na minha porta. Muito obrigado. Abençoa nossas vidas, abençoa as nossas famílias, Senhor. Ser com cada família aqui representada, a da Gleice, a do meu esposo, a minha família, a da Rutilene. Ser com cada família que vai assistir depois, Senhor. Cuida das nossas famílias, nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes na leitura da Tua Palavra. Nos dá sede da Tua Palavra. Nos ajuda a entender quando lermos. Se, Senhor, Tu nos der o privilégio de ler com outros, que a gente se pergunte, como o pastor fez hoje comigo, Senhor, aqui ajudando, colocando alguns detalhes da leitura. Muito obrigado, Senhor, pela Bíblia existir em nossas vidas. Obrigado por esse norte. A Tua Palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então precisamos conhecer a Bíblia e praticar, Senhor. Nos ajuda. Eu te peço em nome de Jesus. Ser com meu marido, Emanuel Alves de Barros, guarda o Teu servo. Obrigado pela vida dele nas nossas vidas, na Igreja Batista e na Igreja Batista da Condo. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele em nossas vidas. Abençoa, dá a ele, Senhor, sede de Ti, dá a ele discernimento, longanimidade, bondade, tudo, Senhor, que vem de Ti, que ele possa buscar, Senhor. Te entrego a vida do Lucas Pombo Barros, meu filho. Retira da sua mente todo o conflito, todo o mal entendido, Senhor, com relação à Tua Palavra, a Tua veracidade, Senhor, que ele possa ultrapassar esse momento de adolescência, Senhor,
e crer em Ti, Senhor, verdadeiramente. Te entrego a vida da Gabriela, obrigado porque ontem ela fez mais um ano de vida, 10 anos, como passa rápido, Senhor, muito obrigado pela vida da nossa filha e nossas vidas. Abençoa a sua vida espiritual também e a sua vida estudantil, Senhor, dá a ela inteligência, dá a ela capacidade para que ela possa, Senhor, ser uma excelente estudante e uma obreira nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, te entrego a minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu tens colocado no meu coração. E ajuda-me, Senhor, a cada dia a poder estar aqui sentada, lendo a Tua palavra juntamente com as pessoas aí do outro lado, Senhor, e sendo edificada e podendo edificar outras vidas. Usa-me a cada dia. Em nome de Jesus eu te oro, com perdão dos meus pecados, em pensamento, em atitude, em atos, Senhor, que mesmo não querendo, Senhor, nós praticamos. Me perdoa e ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes até a Tua volta. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, fique com Deus, vamos já fazer o outro vídeo daqui a pouco. Beijo.